obrigado aí, pessoal da Suzy. Eu quero chamar aqui agora o Caio Conrado, que é Sales Engineer da Gigamon. Caio, tudo bem? Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, estou com essa voz aqui de Pato Donald, mas com o microfone acho que vai dar para todo mundo ouvir. Bom, meu nome é Caio Conrado, sou engenheiro de vendas da Gigamon. A Gigamon é um fabricante de uma solução de visibilidade, de tráfego. E a ideia aqui hoje é explorar um pouco quais são os desafios que a gente encontra quando a gente migra para esses ambientes de cloud, e basicamente usando OpenStack também. E o que a Gigamon vem desenvolvendo em conjunto com a OpenStack para ajudar a solucionar esses desafios que provavelmente vocês vão encontrar, ou se ainda não tiveram, terão no futuro. Tá? Bom, só para dar uma introdução bem rápida, o que é visibilidade de tráfego, que a gente está comentando aqui? No mundo tradicional, antes da virtualização, basicamente a gente tinha servidores e todo o tráfego passava pela rede. E existem soluções que precisam ter visibilidade desse tráfego. Quando eu digo essa visibilidade, eu digo ao nível de pacote. Tá? Eles precisam enxergar o pacote bruto. E, para isso, a gente ia num equipamento de rede e fazia um espelhamento, se usava TAP, enfim. Existem diversos métodos de você coletar esse tráfego para que essas soluções que estão interessadas nesse tráfego possam monitorar, possam proteger, principalmente soluções de segurança. Só que qual que é o desafio? A gente está virtualizando isso cada vez mais, né? E, basicamente, quando você virtualiza, isso não passa mais dentro da camada física. Isso pode ficar totalmente dentro do meu servidor, dentro da minha blade. E aí a gente acaba tendo uma perda dessa visibilidade. Na verdade, quem perde isso são essas soluções que têm interesse nesse tráfego. Então, são as soluções de segurança, são as soluções de monitoramento. E aí, como é que você faz para manter a sua rede segura, manter a sua rede monitorada, sendo que o meu ambiente agora está sendo todo virtualizado? Então, quando eu digo visibilidade de tráfego, eu estou falando desse tipo de tráfego. Tá? Bom, quando a gente fala, então, de um ambiente de cloud, principalmente usando o OpenStack, e um cenário onde a gente quer ter multi-tenant, isso acaba ficando mais complexo ainda. Por quê? Como é que eu vou conseguir ter visibilidade de um tenant específico? Tá? Imagina que eu estou provendo um serviço e eu queria ter visibilidade ou vender isso como serviço, e só um tenant eu tenho interesse de ver esse tráfego. Porque o outro tenant não me interessa, ou porque ele não comprou, ou porque ele não adquiriu. Como é que eu vou conseguir segmentar isso dentro desse ambiente virtual e coletar esse tráfego que é de interesse de somente um tenant? Então, isso vai começar a ficar mais complexo ainda quando a gente começa a inserir tenants nesse ambiente. E aí que entra a Gigamon. Tá? Como é que a gente pode ajudar, em conjunto com o OpenStack, a ter visibilidade desse ambiente virtualizado, inclusive de ambientes tenants? Então, a Gigamon ela tem uma solução de visibilidade e ela vem trabalhando em conjunto com o OpenStack, tá? Num projeto chamado de TAP as a Service. O que é o TAP as a Service? Eu vou detalhar ele mais um pouquinho daqui a pouco, mas, basicamente, é você usar uma extensão do Neutron para que, diretamente da própria VM, a gente consiga fazer um espelhamento. E aí você terá acesso a uma cópia desse tráfego que acontece nessa VM. Tá? E aí, qual que é a ideia de se usar isso como as a service? Você vai conseguir monitorar VMs ou tenants sob demanda. E aí ter a flexibilidade de poder entregar esse tráfego para soluções de segurança, de monitoramento. Tá? A Gigamon ela já tem uma solução que faz isso, só que ela é baseada em agente. Então, muitas vezes o cliente ele não gosta, ou por uma questão de compliance, ele não pode instalar agentes dentro das suas VMs, e é por isso que a gente vem trabalhando em conjunto com o OpenStack, para ter esse desenvolvimento e ter essa solução diretamente dentro do Neutron. Como é que a gente integra? Então, basicamente, a gente tem um orquestrador que integra através de APIs com o OpenStack. Então, você pode
manipular esse TAP as a Service, ou seja, criar essas sessões de espelhamento, tanto numa plataforma Gigamon, como diretamente na plataforma de OpenStack. Qual que é a vantagem de se utilizar uma plataforma da Gigamon em conjunto com o OpenStack? A ideia é que você permita enviar estas cópias por uma plataforma única e ela seja responsável por distribuir isso para quem quer. E dentro dessa plataforma, a gente tem uma flexibilidade de poder fazer diversas coisas com esse tráfego para que a gente otimize, para que a gente ajude esse tráfego chegar de forma mais relevante para as suas ferramentas. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando o seguinte: imagina que eu quero filtrar tráfego de um tenant específico. Tá? Com a solução da Gigamon, em conjunto com uma solução de virtualização, você vai ser capaz de selecionar um tenant específico, inclusive uma VM específica dentro de um tenant. Então, a ideia de se usar Gigamon é permitir que você ache literalmente a agulha num palheiro, para que você colete aquilo que é de extrema relevância para você. Ou, se basicamente você quiser coletar tudo, também você pode. O que é o TAP as a Service? Tá? Então, é um desenvolvimento que está sendo feito, isso já está disponível como um trial, tá, por enquanto, no Mitaka e no Kata. Então, você tem, dentro do Neutron, uma extensão onde você consegue criar sessões de espelhamento diretamente dentro das máquinas virtuais. E aí que entra o benefício de você poder habilitar e desabilitar isso sob demanda, né, porque aí você tem toda a integração com uma plataforma de orquestração, e ter a flexibilidade de ter acesso a esse tráfego. Então, pensando naquele slide lá no início, onde a gente não consegue ter visibilidade do que acontece no mundo virtual, o que a gente está falando aqui é que agora a gente consegue coletar uma cópia do tráfego que acontece dentro do seu servidor. Basicamente, como é que funciona essa solução? Então, imagina que a gente tem o nosso ambiente totalmente virtualizado e a gente agora passa a integrar com o OpenStack e habilitar o TAP as a Service. Ou seja, ele vai habilitar espelhamentos para dentro de uma plataforma Gigamon. Eu poderia habilitar isso diretamente para as minhas soluções? Poderia. Então, veja, aqui eu tenho soluções de monitoramento de performance, soluções de monitoramento de experiência do usuário, soluções de segurança. Qual que é o desafio? Uma vez que eu habilito essa cópia, isso vai começar a onerar a parte de computacional da minha solução. Se eu tiver que criar isso 10 vezes, 20 vezes, isso vai ser, primeiro, um problema operacional e segundo, um problema de performance eu vou começar a ter dentro da minha rede. E aí que entra a Gigamon. Qual que é a ideia da nossa plataforma? Você vai ter, dentro da sua solução virtual, um appliancezinho Gigamon que vai ser responsável por receber esta cópia. E este appliance ele tem inteligência para poder replicar dados para quantas soluções você precisar. Só que nesse meio caminho, entre esse appliance e essas ferramentas, a gente consegue aplicar algumas funcionalidades que podem ser interessantes para as ferramentas, para monitoramento. Então, por exemplo, eu preciso gerar flow em cima desse tráfego, porque agora eu tenho soluções de análise de segurança que estão interessadas em receber NetFlow. Como é que eu vou gerar flow dentro do meu mundo virtual? Isso pode onerar demais a minha solução. Então, a ideia da nossa plataforma é aliviar essa carga dentro da sua parte virtual. Você vai fazer essa cópia uma única vez e deixar que a plataforma da Gigamon seja responsável em distribuir esse tráfego para quem quiser, quantas vezes você precisar, de uma forma muito mais simples e otimizada. Bom, isso daqui acaba sendo muito utilizado num ambiente de operadora, principalmente. Por quê? As operadoras elas estão virtualizando cada vez mais tudo. Tá? E muitas das empresas que provê serviço para a operadora são baseadas também em plataformas com OpenStack. E aí, qual que é a ideia dessa solução? É que você, a partir do serviço de TAP as a Service, concentre esse tráfego, um appliance Gigamon, e esse appliance Gigamon ele tem a capacidade de fazer o outscaling, ou seja, o tráfego da operadora ele é muito oscilante, tem hora que está alto, tem hora que está baixo, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, veja,
Em um determinado momento do dia, a gente está copiando tráfego e recebendo nessa plataforma para poder entregar para as ferramentas que a operadora quer utilizar. Experiência do usuário, análise de vídeo, análise de qualidade de voz, enfim. Existem N soluções que estão interessadas em ver tráfego. O que acontece? Ele manda esse tráfego para a gente tem capacidade de processar e entregar isso para múltiplas ferramentas, só que esse tráfego começa a aumentar. Para que você tenha uma flexibilidade e não ter que ficar toda vez repensando e projetando esses TAP as a Service, basicamente, a nossa plataforma tem inteligência de ir escalando sob demanda. Então, o tráfego começou a aumentar, automaticamente são inseridos novos appliances, isso automaticamente é redistribuído entre a nossa plataforma. E, além disso, garante o quê? Você ter uma visibilidade de tráfegos de sites remotos. Por quê? A gente está coletando no mundo virtual. Como é que é essa comunicação aqui? Basicamente é um túnel. Tá? Isso pode ser um túnel VXLAN, pode ser um túnel GRE. Então, eu posso ter meus sites, pensando numa operadora, eu tenho meus sites remotos, onde eu entrego isso para os meus appliances virtuais, e tenho as minhas ferramentas centralizadas num site único, que é o que a gente chama de criar um tool farm. Então, agora eu vou ter um site onde eu vou ter as minhas ferramentas e ali eu concentro todo o tráfego de todos os meus ambientes. Isso pode ser puxado para o mundo de enterprise também. Por quê? A gente pode ter a visibilidade agora de sites remotos sem ter a necessidade de ter diversas ferramentas de segurança, de monitoramento em cada site. E, basicamente, o que a gente está falando aqui é de dar visibilidade desse tráfego virtualizado. Bom, para finalizar, quais são os benefícios? Basicamente, é você poder migrar para esse ambiente virtualizado, sem perder compliance, sem perder segurança, sem perder monitoramento. E você pode ter um ambiente híbrido. Por quê? Eu posso migrar as minhas aplicações para esse ambiente virtualizado e aí eu vou perder todo o meu investimento, né, em soluções de segurança, monitoramento e etc. Não. Com a plataforma da Gigamon, você consegue ter a coleta do tráfego virtual e poder alimentar soluções que são externas, que são físicas. Então, você não precisaria fazer o swap também dessas soluções de segurança e monitoramento. Otimizar essas ferramentas. Quando eu digo enviar tráfego para uma plataforma da Gigamon e ela ser capaz de filtrar e entregar somente aquilo que ela quer ver, a gente está falando aqui em mandar um tráfego que é relevante para a sua solução. Veja que, se você manda um tráfego, você faz um espelhamento da sua VM, e ali tem alguns serviços, mas você quer inspecionar só DNS. Tá? A sua solução que vai receber isso diretamente, ela vai receber todos os serviços. E ela que vai ter que ser a responsável por escolher ali o DNS e coletar as informações que são relevantes. Quando você tem uma plataforma no meio, pensa que esse filtro é antes. Então, vai chegar só na sua plataforma dados de DNS. Consequentemente, o processamento dela vai melhorar, você vai ter mais recursos para poder utilizar em monitoramento, em segurança e assim por diante. Visibilidade em sites remotos. Então, isso te dá uma flexibilidade de você poder ter visibilidade agora dentro de sites remotos e concentrar isso em um único site. A gente trabalha com múltiplas plataformas, tá? A OpenStack é uma delas. E, como eu disse, a Gigamon ela vem colaborando fortemente nesse projeto, em conjunto com outros 2 vendors, principalmente de operadora. Por quê? É de total interesse que vocês tenham acesso a essa funcionalidade e essa flexibilidade de ter acesso a esse dado no momento que você precisar. Só que, veja, cada vez mais que alguém quiser uma solução que quer tráfego, isso vai gerar um problema operacional, mesmo você utilizando o TAP as a Service. E aí que entra a Gigamon, é ter uma plataforma que consolida isso para você e distribui isso entre múltiplas ferramentas. Bom, a ideia era dar esse overview para vocês dos desafios que vocês podem encontrar quando migrar para um ambiente totalmente virtualizado, talvez de tenant,
E aí vinha o pessoal de segurança, vinha o pessoal de monitoramento e pedir tráfego para você. E aqui a ideia é justamente como você pode solucionar isso sem impactar o seu ambiente. Tá? A gente está com um standzinho. Como a gente não tem muito tempo, eu vou deixar as perguntas para o stand. E depois do almoço, passa lá que vai ter um brigadeirinho para vocês também. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Caio.